tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para ler o Evangelho, as Escrituras Sagradas que testificam e dão testemunho do Filho de Deus como o Senhor da glória, o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que quem crê no Filho não é condenado, quem não crê já está condenado. Jesus veio para chamar o homem ao arrependimento. Por isso que está escrito lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde. Jesus chama todo pecador para o arrependimento e receba a promessa do Pai, a vida eterna. Pedro disse que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados de nossa vã maneira de viver, ou como por tradições de vossos pais, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler aqui uma passagem. Jesus respondeu e disse-lhes, João capítulo 5, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos o honrem, o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Jesus falou em Lucas, se eles ouvem a voz, a mim também me ouve. Se ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Mas se não ouvem a voz, não ouve a mim e nem aquele que me enviou. Por isso que o Evangelho é uma promessa, é uma realidade, e aquilo que Deus constituiu pelo seu próprio poder. Todas as Escrituras é divinamente inspirada. Todo homem se inspira em ler a Bíblia, porque o Espírito de Deus assim o faz, inspirado. Por isso que diz lá em Salmos, o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só que quando nós adentramos ao Evangelho, aos Evangelhos, o Novo Testamento, nós vemos que tudo que está escrito na lei, no Velho Testamento, mostra claramente quem é Jesus. Um dos profetas que mais falou de Jesus, profeta Isaías, ele mostrava pelas Escrituras, naquele tempo, que Deus iria trazer um homem ferido, um homem muito machucado, qual nós não iríamos fazer caso algum por este homem. Só que este homem foi ferido, moído pelas nossas transgressões e por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava nele, mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Não tinha beleza e nem formosura nele, para que pudéssemos desejar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço forte do Senhor? Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, que todos aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos. Lá em Atos capítulo 4, diz, em nenhum outro nome dado debaixo dos céus, os homens possam ser salvos, senão este nome, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus falou, enquanto ele estava aqui na terra, ensinando a palavra do Pai, ele prometeu aquilo que
homem algum poderia. Ele veio trazer a regeneração, ele veio trazer a propiciação aos nossos pecados, para que o homem conseguisse alcançar a vida eterna. Porque muitos dos que dormem do pó da terra, falou o profeta Daniel, terão que ressuscitar um dia, uns para a vida eterna, e outros para o desprezo e vergonha eterna. Jesus falou que a hora vem, agora é a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 1, fala que Jesus veio como Filho de Deus, para perdoar os pecadores, para perdoar os pecados. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não tem dificuldade no Evangelho. Não existe atalhos para que o homem consiga entrar na vida eterna. A Bíblia fala que é com força que o homem entra no reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. Todo homem prega esta força para entrar. Jesus falou que a porta é estreita, o caminho apertado, poucos são os que encontram esta porta. A porta da salvação, ela vai querer do homem a renúncia. O homem terá que renunciar à sua própria vida para entrar nesta porta, para entrar neste caminho e andar nele. Jesus fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas a hora é chegada. Por isso que veio Jesus. Antes dele veio os profetas. Antes de Jesus veio a lei. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém conhecia Deus, senão só a nação de Israel. Os demais povos não conheciam a Deus. É entanto que Paulo, quando entra na cidade de Atenas, lá eles adoravam um outro Deus, um Deus desconhecido. Porém era aquele Deus que Paulo anunciava. Era o Evangelho, da qual eles falavam que Paulo era pregador de outros deuses, deuses estranhos. Paulo era um paroleiro, um louco, um tagarela. No ponto de vista daquela humanidade, daquele tempo, Paulo era mais um barulhento, era mais um que estava perturbando os ouvidos daquele povo. E quando Paulo fala, este Deus que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, mas ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Este Deus criou tudo, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreendeu. Veio os profetas pregando esta luz. Esta luz iria se manifestar aos gentios, porque Isaías escreveu, os gentios iriam ouvir. Eles se assentariam para escutar as palavras de Jesus. Por isso que fala o profeta Isaías, eu fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Deus se manifestou em carne. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas negou a si mesmo, tomando forma de homem, e se fez servo dos homens. Foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Só que Deus exaltou o seu Filho soberanamente. Por isso que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Lá em Apocalipse fala que um dia este juiz, ele está assentado em um alto e sublime trono, um trono branco, e ele vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, e aqueles que não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida,
foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Todos terão que passar pela primeira morte, mas a segunda morte é pior, porque é o corpo e a alma que serão lançados na eternidade do lago de fogo e enxofre, e nunca mais sairão de lá. Salmos de número 9 diz: serão lançados no fogo do inferno aqueles que se esquecem de Deus e dos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12 diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é um dever de todo homem. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer seja boa, quer seja má. Um dia teremos que nos comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um receberá de si mesmo aquilo que fez nesta vida. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se plantou na carne, ceifará a corrupção, a condenação da alma. O homem tem plantado na carne a fornicação, o adultério, a impureza, a lascívia. Tudo que é pecado, tudo que é contaminável à carne, o homem tem buscado com muita ênfase. O homem tem se dedicado, e ele não tem medido as consequências, que é o fim daquelas obras má. Toda obra má, Deus irá julgar, Deus vai condenar o homem no último dia, porque teve tempo de se arrepender. O homem teve tempo de buscar a Deus, enquanto se podia achar. Por isso que Isaías escreveu: clama ao Senhor, invoque o seu nome, enquanto ele está perto. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Porque a lei de Deus era revelada só ao sacerdote. Ele tinha conhecimento dos 10 mandamentos, a lei total de Deus. Só que eles estavam fazendo vistas grossas para aqueles mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, que constituía-se em mandamentos. Só que o homem não foi capaz de cumprir. Veio Jesus em forma de homem. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio destruir a lei, veio cumprir. O fim da lei é o amor de um coração puro. O fim da lei, a maioria dos crentes não está entendendo, porque eles estão praticando as mesmas obras que os antepassados praticaram. Estão voltando para a velha aliança, estão ressuscitando aquilo que Deus aniquilou, porque Jesus, ele veio cumprir a lei. Só que ele veio pregando liberdade aos cativos. Ele veio fazer juízo e justiça ao órfão e à viúva, ao estrangeiro. Só que aqueles religiosos, quando viram Jesus realizar maravilhas, prodígios, em pleno sábado, Jesus curou um homem cego de nascença, e aqueles homens ficaram perturbados, queria saber quem foi que fez aquele sinal, e aquele homem falou que foi Jesus. Aí Jesus se fez Filho de Deus. O Evangelho de João mostra que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o filho da Maria, ele é o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Foi enviado para propiciação aos nossos pecados. Ele veio salvar o que se havia perdido, veio resgatar, ressuscitar dentre os mortos aqueles que estavam mortos. Aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus, eles são vivificados. A palavra traz vida, a palavra é vida. Mas acontece que Jesus um dia falou: vós não quereis vir a mim para terdes vida. A vida que Jesus oferece não é esta vida material, que o homem ganha dinheiro, que o homem se enriquece, que o homem progride nesta vida. A vida que ele está oferecendo é aquilo que ele fala em João 14, versículo de número 6. Eu sou a vida. O homem fora de Jesus está morto. Todo aquele que se encontra fora de Jesus está morto em seus pecados e delitos. Porque o homem é descendência de Adão. O primeiro homem pecou. Todos pecaram. Separados foram da glória de Deus. Mas João escreveu no capítulo 1 de João, deste livro que eu estou lendo,
ele fala, aqui no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém podia resistir às palavras com que Jesus falava. Um dia um homem muito importante lá em Israel, ele falou para Jesus, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, tu és um homem vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. Quais eram os sinais que Jesus fazia no ministério que ele teve 3 anos e meio aqui na terra? Jesus curou, Jesus limpou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez obras grandes, mas ele falou que se vós credes em mim, obras maiores vocês farão. Não é à toa que o apóstolo Paulo realizava obras extraordinárias. O apóstolo Pedro, até a sua sombra havia unção de Deus. Filipe, cheio do Espírito Santo, pregou para um homem eunuco e ele se converteu. E naquele momento ele foi arrebatado, desapareceu da frente daquele homem e apareceu numa cidade chamada Azoto, pregando Cristo. É o poder do Evangelho. A glória foi manifestada a todo Israel. Os gentios ouvirão. Por isso que Jesus escolhe as coisas loucas deste mundo, porque é mais fácil a prostituta se converter do que o religioso se converter a Deus. Porque ele pensa que frequentar a igreja, frequentar todos os dias os tempos de culto, ele está salvo. Só que eles estão desprezando o mais importante daquilo que está escrito na lei. Só que a prostituta, ela sabe que é uma pobre pecadora. Um tempo atrás a gente estava pregando aqui, e uma mulher aceitou Jesus, chorando, porque ela reconhecera que era uma miserável pecadora. Agora o religioso, ele bate no peito, eu vou todos os dias ao templo, eu jejuo 2 vezes na semana, não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, difamadores. Ele se apoia naquilo que ele faz. Só que Deus ali abate aqueles que se exaltam. Deus, ele exalta aqueles que se humilham. Com Deus é tudo diferente. Lá no céu, na eternidade, os valores morais aqui na terra, que para muitos têm valor e prioridade, para Deus se converterá. Os valores que o homem aqui valorizam, para Deus na eternidade não tem valor algum. Porque a vida do homem não constitui nos bens que ele possui, mas em teu nome é escrito. Por isso que Jesus fala, muitos ouvirão a voz do Espírito Santo. Fala lá em Hebreus, se você hoje está ouvindo, não endureça o seu coração. O Espírito Santo geme, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está aqui no mundo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o mundo não enxerga ele, o mundo não vê, o mundo não tem. Porque o mundo, ele tem um espírito de prostituição, o espírito de bebedice, de glutonarias. As pessoas estão vivendo um tempo semelhante ao de Noé, comendo, bebendo, comprando, casando, dando-se em casamento. O coração está nas coisas que o homem busca. Por isso que a Bíblia fala que o homem tem que buscar esta palavra, a pérola, como o homem que busca tesouros. Jesus recebeu do Pai a autoridade de exercer juízo. Por isso que ele veio fazendo juízo aos órfãos e às viúvas. Eles estavam desprezando. Aí Jesus veio, libertando, salvando, ressuscitando, trazendo a esperança. E aquele povo percebeu que as palavras de Jesus eram palavras como um homem que tem autoridade. Não como os fariseus, que só ensinava na hipocrisia. Eles falavam e não praticavam. Só que Jesus era diferente. Ele era luz. Jesus não se contaminou com o pecado.
Por mais que ele andava com os pecadores, ele não se contaminou com o pecado do homem. Ele se fez pecado para morrer pelos nossos pecados, para ele ressuscitar aqueles que haveriam de crer no seu nome. Todos têm o direito da salvação de Deus, só que é poucos que conseguem ouvir a voz do Filho de Deus. É poucos que conseguem enxergar Jesus pela palavra de Deus, porque os homens não acreditam na Bíblia, acreditam na reza, acreditam nos pretextos de homens. O inferno é real, o purgatório é irreal, a reencarnação é irreal, são fábulas, são coisas inventadas por homens, que quer que as pessoas vivam no pecado, e depois que morrer, vão dar um jeitinho. Mas o pecado separa o homem de Deus. O pecado é uma barreira espiritual. O homem não consegue enxergar, porque morto não enxerga, morto não fala, morto não tem poder nenhum. Mas se o Filho vos libertar, sereis livres. Se o Filho vos ressuscitar, sereis de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo, ele não é filho de Deus, não é de Deus. Mas a gente tem que ouvir muita besteira. Eu sou de Deus, eu nasci de Deus, vou morar no céu. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala, que não se prega nas igrejas hoje, e é esta que eu vou ler agora. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam também, de alguma maneira ou de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. A igreja, ela está sendo preparada para se apresentar ao marido, a saber, a Cristo. Por isso que Deus vai dar uma festa nupcial nos céus. Uma festa que só vai adentrar por aquelas portas celestiais aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, aqueles que foram ressuscitados, aqueles que foram remidos, foram limpos dos seus pecados. Por isso que o apóstolo João fala: se confessardes os vossos pecados e as vossas culpas, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Só o sangue de Jesus perdoa os pecados, purifica. Só o sangue dele lava o homem, regenera o homem. Sangue de bode nenhum, sangue de galinha preta não pode perdoar pecados. Sangue de animais não podem perdoar pecados. Só o sangue imaculado, o sangue puro, sangue limpo, que foi o de Jesus. O próprio Deus morreu em nosso lugar, porque os homens transgrediam a lei que Deus ordenou. Só que Jesus veio mostrando aqueles homens que estavam duros de coração, aqueles homens que não queriam enxergar esta verdade. Eles queriam condenar a verdade, eles queriam matar. E quando eles acharam ocasião, eles recorreram à maior autoridade da época, Pilatos. Sem sombra de dúvida, eles recorreram à política da época. Fizeram um acordo. Só que Pilatos, em momento algum, enxergou crime em Jesus. Só que os homens religiosos estavam cegos. Por isso que Jesus falou: é cego guiando cego. Com os olhos veriam e não perceberiam, com os ouvidos ouviriam e não ouviriam.
para que Deus os curasse e os sarasse. Foi por esta razão que eles preferiam matar Jesus, condenar o Filho de Deus. Só que Jesus não morreu em vão. Diz a Escritura que se nós pregamos Cristo morto, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que vem os papas pregando o purgatório. É uma mentira que tem contagiado muitos. O coração de muitos está voltado ao purgatório. Mas Jesus vem pregando a ressurreição. Como Pedro, Paulo, João, Judas, os outros apóstolos, até os profetas pregaram a ressurreição. Daniel falou que muitos ressuscitarão do pó da terra. Muitos que dormem do pó da terra terão que ressuscitar. O homem morre hoje e é enterrado, mas as obras dele não morrem, acompanharão ele para outra vida, a eternidade. O homem morre no crime, ele não se arrepende. Ele morre no adultério e não se arrepende. Ele morre na prostituição deste mundo e ele não quer se arrepender. Ele está adorando homens e não reconhece. Mas depois que morre, vamos dar um jeito para a alma dele sair do sofrimento e ir para o gozo. Me suportem, porque assim como a serpente era a mais astuta dos animais, a serpente, ela não era aquilo que despertava boniteza, elegância, mas ela tinha uma lábia sedutora. O diabo sempre tem uma lábia boa. Pode fumar, pode beber, pode prostituir, vai lá adorar os homens lá no futebol, pode ligar a televisão, vai jogar videogame. Não tem nada demais nisto. O diabo tem uma lábia boa. E Paulo, gemendo por dentro, porque ele estava preparando aquela igreja, aquele povo, como hoje a igreja está preparando um rebanho para morar no céu. O que adianta ser aprovado pelos homens, mas diante do Senhor ser reprovado? Porque o homem de Deus, ele não é aprovado naquilo que ele louva, mas Deus que o louva. Assim como a serpente enganou Eva, não foi Adão que deu ouvidos ao diabo, foi a mulher. Num momento de distração daquele casal, a mulher estava lá passeando sozinha, e Adão estava lá também passeando sozinho. A brecha que o diabo encontrou foi o distanciamento do homem e da mulher, e ele infiltrou um veneno, e ali destruiria a amizade do homem com Deus. Por isso que Tiago escreveu: adúlteros e adúlteras, não sedes amantes do mundo, porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele se faz propriamente inimigo de Deus. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, éramos por natureza filhos da ira, desobedientes ao evangelho de Deus. Só que o diabo conseguiu enganar Eva. Ela transgrediu o que Deus falou que não era para poder tocar, muito menos comer. Hoje o diabo está tocando na fé dos cristãos, está tocando na fé da igreja, porque o costume deles estão sendo corrompidos. Não tem mais tempo para examinar as escrituras. Quando acorda, vai para o celular, vê o que fala o WhatsApp, o Facebook, vai para o celular assistir filminho, Netflix, vai para o cinema assistir filmes. Não tem mais tempo para ler as escrituras. E o diabo está fazendo carnaval dentro de muitas igrejas, porque quem está empoderando os homens e as mulheres não é Deus, é o diabo. Porque o diabo, falou o apóstolo Paulo, ele tem os seus obreiros fraudulentos, que se transfiguram em obreiros da justiça.
Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz? O diabo tem uma lábia boa, sedutora. A gente estava pregando agora há pouco no Capão Redondo e vê um homem desses aí que se disfarça muito bem, e o diabo acha que engana. O homem de Deus não engana. E ele veio com uma palavrinha bonita, elegante, elogiando, falando que tinha Deus, com um cigarro na mão, e ali a conversa foi. Aí quando nós paramos, e eu perguntei para aquele sujeito: você quer libertação? Quer se libertar deste mal? Aí o diabo se mostrou quem ele é, e foi se esquivando. Vem cá que eu vou orar por você. E ele foi afastando. Não quer libertação, quer parceria com o diabo. E fala que tem Deus, que aceitou a Deus, que se converteu. O diabo, ele vem com a lábia sedutora. Só que quem tem o Espírito Santo, o diabo não engana. Por isso que nas igrejas hoje não aceita mais que o Espírito de Deus fala. É os homens que estão falando. Usam a palavra. O profeta Jeremias falou que eles estão passando visão da vaidade do coração. Assim diz Deus. Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai abrir as portas que o diabo fechou. Quem falou que o diabo tem poder de fechar alguma coisa? A chave do inferno está nas mãos de Cristo. Ele tem poder para fechar e abrir. E a porta que Jesus vai fechar é a porta da graça, que o homem hoje faz caso por ela. Ah, eu não quero Jesus porque eu quero curtir funk. Não quero Jesus porque eu vou lá para a biqueira fumar maconha, cheirar cocaína. Vou curtir com meus amigos de bar, meus amigos de dominó. Vamos lá ouvir o Corinthians jogar. Não querem passar pela porta estreita. Mas aquele que ouve a verdade, vem para a verdade, porque são filhos de Deus. Busque o Senhor, se encha do Espírito Santo, porque Ele vem buscar uma igreja cheia, uma igreja que separou a sua vida, uma igreja santa. Ele não vem buscar esses comercializadores da fé, feijãozinho santo, rosa ungida. Ele não vem buscar esses comercializadores da fé, fazendo barganha com o evangelho. Dá tanto para Deus que Deus dá em dobro. Dá 1.000 que Deus dá 2.000. Dá 3, dá dízimo que Deus vai te abençoar, abrir as portas. Não existe isso. São filosofias intermináveis, pretexto de homens que usam das suas palavras vãs para corromper muitos. Por isso que as pessoas estão sofrendo com razão, porque o evangelho que elas aprenderam não foi o evangelho da cruz. O evangelho que elas aprenderam não foi o evangelho que Paulo ensinou. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, milite na milícia da fé, tome posse para a vida eterna, da qual você foi chamado. Mas que é um evangelho light, que é um evangelho que mais atrai, que traz aplausos, mas um evangelho que ensina a renúncia, que ensina o homem a aborrecer a sua própria vida. Ah, eu não quero. Vai para a escola bíblica e aprende, mas não aprende o evangelho genuíno. Eu ouvi homens ensinando, mas não era o evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregava. Estão aprendendo um outro evangelho. Se até nós, ou um anjo do céu, vier aí pregar outro evangelho, é maldição. Aí as pessoas correm atrás desses profetas. Ah não, porque ele está revelando. Ele está falando o meu RG, fala o meu CPF, fala tudo. Não é diferente dos ciganos. Põe a sua mão para ele ler. Ele vai falar o seu futuro, vai falar o seu presente, vai falar o seu passado. Vai falar. Mas Deus, Ele revela o escondido e o oculto. Deus vai revelar no último dia o segredo dos homens, porque usou o nome de Jesus para ganhar dinheiro, usou o nome de Jesus para roubar, para abrir igreja e ensinar o que queria, o que pensava, e não é do jeito que eu quero. Por isso que cada um é pastor hoje, fazem curso para se tornar pastores, mas é Deus que constitui, não é o homem que levanta.
Porque o diabo tem levantado muitos. Eu já ouvi uma notícia que traficantes estão colocando homens a serviço deles para abrir igreja. Porque hoje a igreja dá mais dinheiro do que boteco. Hoje a igreja dá mais dinheiro do que caça-níquel. Mas por quê que Jesus mandou pregar? Não foi para encher a igreja, foi para encher o céu. Foi para converter os homens das trevas para a luz. Não foi para tornar ninguém evangélico. Foi para o homem ser cidadão dos céus, cristão. Ele se padece como cristão e não se envergonha. Ele é injustiçado, porque a geração de hoje ama a injustiça. O cristão, ele se padece como uma ovelha mansa. Mas por causa da verdade, estão sendo corrompidos. A astúcia serpente está enganando muitos. Mas Jesus falou: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras. Porque um dia o homem vai ressuscitar. Todos terão que ressuscitar. Então não espere para buscar Jesus depois que você morrer, porque não tem como. Se arrependa hoje dos seus pecados, porque nós não viemos convidar você para frequentar a igreja. Viemos te convidar para você frequentar o céu. Leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque nelas você encontrará a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, mano. Deus abençoe.